Muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue reinando em nossas mentes e corações. Bom estarmos aqui nessa manhã, louvando e engrandecendo o nome de Deus, contando com a comunhão dos santos e poder aprender um pouco mais da palavra de Deus. Oremos. Pai bondoso, como é bom poder estar aqui na tua casa nessa manhã, aprendendo a tua palavra, louvando o teu nome, recebendo tudo aquilo que o Senhor quer ministrar às nossas mentes e corações. E nós estamos aqui com as mentes e corações abertos para o agir do teu Santo Espírito. Como a gente faz todo domingo, apresentamos os nomes que estão nessa caixa, temos orado para que eles se convertam, e a nossa oração sempre é que o Senhor use os teus servos que estão mais próximos para que levem uma mensagem de salvação através do testemunho vivo, da postura, do caráter. Use os teus servos para levar essa mensagem e que teu Santo Espírito trabalhe nas mentes e nos corações para que essas pessoas realmente se convertam e possam congregar em alguma igreja. Pedimos pela escola bíblica dominical agora cedo, pedimos também pelo culto à noite, pela assembleia, que tudo seja marcado pela tua presença. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Na nossa página 14 nós temos um gráfico aqui no nosso estudo da Epístola aos Hebreus. Começaremos hoje o capítulo 3. Já estudamos o capítulo 1 e o capítulo 2, onde mostramos, na realidade, o autor Hebreus mostra a superioridade de Jesus em relação aos anjos. Hoje vamos mostrar aqui, a partir desse gráfico, a superioridade de Jesus em relação a Moisés. Por que Moisés? Porque Moisés era um ícone, e ainda é hoje, na comunidade de Israel. Foi através dele que Deus trouxe a lei. E sempre que eles vão falar sobre alguma coisa, falam, Moisés nos ensinou, Moisés deixou escrito lá na lei de Moisés. E na realidade tudo isso foi Deus que falou, Deus que deixou registrado, mas Deus usou Moisés. Então o povo de Israel tem um respeito enorme pela pessoa de Moisés. E o autor de Hebreus aproveita isso e vai trazer o que Moisés fez, o exemplo de Moisés, comparado com o que Jesus fez e os exemplos de Jesus. E o objetivo dele é mostrar, como eu falei, a superioridade de Jesus em relação a Moisés. Na página 14 de vocês, desse gráfico, nós temos aí a posição de Cristo superior a Moisés. Nós temos aqui duas divisões básicas, né? No capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6, nós temos lá a provisão e depois do versículo 7 até o versículo 19 do capítulo 3, a provocação. Então, nesse primeiro bloco, onde nós temos a provisão, o autor vai mostrar a fidelidade de Deus. E aí nós temos embaixo Cristo, e ele é a promessa, ele é a casa de Deus, ele foi fiel. E o nosso resultado lá embaixo. Isso vai nos levar a dar glória a Deus, vai nos refletir sobre o que Cristo fez e vai exaltar a pessoa de Cristo. Depois nós temos aqui a provocação. O autor mostra a provisão de Cristo e ele vai provocar o povo de Israel, os leitores da Epístola aos Hebreus e com certeza nós. No versículo 7 ao versículo 11 ele vai mostrar o fracasso de Israel. Aí ele mostra Israel. Quais foram as posições de Israel? Incredulidade, andando no deserto por 40 anos e sendo rebelados. No capítulo 3, do versículo 12 ao 14, o autor faz uma advertência. Ele fala, não endureçais o vosso coração. E depois, do versículo 15 a 19, ele vai mostrar a comunhão interrompida. E aqui embaixo nós vamos ver a tristeza para Deus, o que nós fazemos e a exortação. Então, uma vez contemplando esse gráfico, vamos agora para a nossa página 15, para a gente entender o que esse gráfico quer dizer e entender a estrutura do autor de Hebreus nessa comparação de Jesus com Moisés, mostrando que o Senhor Jesus é superior. Tá? Então, aí a posição de Cristo. Página 15. À medida que o Antigo Testamento se desdobra,
emerge Moisés como uma das mais proeminentes figuras da história hebraica. Então o povo está lá no Egito, padecendo, e olha que coisa interessante. Aqui no livro de Hebreus, lá no capítulo 11, Moisés aparece novamente. O autor de Hebreus, no capítulo 11, vai mostrar o que é fé. Ele define o que é fé nos primeiros versículos. Depois ele vai mostrar exemplos de fé através de homens. E ele vai mostrar, pela fé, Abel ofereceu um sacrifício mais excelente. Pela fé, Enoque andou com Deus. Ele até chega em Moisés e vai mostrar o que Moisés fez. Ele fala que foi pela fé. E ele diz uma coisa interessante. Pela fé, Moisés preferiu servir a Deus e abdicar de todos aqueles privilégios que ele tinha como sendo filho de Faraó. Gente, veja o agir de Deus fantástico. O povo está lá no Egito e o rei do Egito, que é o título de Faraó, pensa assim: o povo de Deus esse povo está crescendo. E pode ser que eles cresçam, se tornem uma grande nação, se rebelem. Vou escravizá-los. Continuo escravizando, mas o povo continua crescendo. Aí ele pensa: olha, eu não vou deixar nenhum menino ou bebê do sexo masculino viver. Mandou matar todos os bebês. E aí, quando Moisés nasce, a mãe acha aquela coisa bonita, esconde. E o que ela faz? Coloca no cesto a criança do betume, coloca ela no rio. E aí o destino, a gente fala que esse destino foi guiado por Deus. Esse cesto vai e para onde? Perto lá, do palácio, onde as filhas de Faraó estavam se banhando. A filha de Faraó vê aquele bebê bonito e pega para ela. Só que nesse ínterim, quem que está observando a criança andando lá no cesto, naquele rio? A própria irmã de Moisés, Miriam. E ela chega lá tão esperta e fala para a filha de Faraó: olha, esse bebê, você não tem como amamentar. Quer que eu chame alguma mulher lá dos hebreus que deu luz para amamentar? E a filha de Faraó: legal, joia. Quem que ela vai chamar? A própria mãe dela, que é a mãe de Moisés. E aí, veja que coisa bonita. Moisés sendo amamentado por sua mãe e lá no palácio de Faraó gozando de todos os privilégios como filho de Faraó. Deus está trabalhando. Olha que coisa, olha que ironia do destino. Aquele homem, aquele rei que queria acabar com o povo de Deus, acaba financiando os estudos, o cuidado, o desenvolvimento, a manutenção, a provisão daquele que libertaria o povo de Israel do próprio Faraó. Isso é coisa de Deus, né? E o autor de Hebreus nos leva a ver um pouco aqui sobre essa figura de Moisés no capítulo 3. Em muitos aspectos, ele foi um herói nacional, enaltecido por todos. Como ungido de Deus, livrou Israel da mão opressora, conduzindo miraculosamente aquela inexperiente nação através de situações impossíveis que surgiram uma após a outra. Os milagres lá no Egito, quando Deus lança as pragas, depois quando o povo sai e vai para o deserto, Deus fazendo milagre após milagre, né? O primeiro deles é extraordinário: o mar vermelho se abre e alguém pode pensar assim: mas aquilo foi um fenômeno meteorológico. Gente, que é isso? Olha, abre para cá, ficou uma barreira e um vácuo lá, o povo de Israel passa. E o povo do Egito, já que eles passaram, nós vamos passar também. Deus fechou aquilo tudo, coisa de Deus. Então, o povo vê com os próprios olhos, vive, experimenta esses milagres de Deus, tanto no Egito, mas principalmente agora no deserto. E o protagonista humano dessa história? Moisés. No Monte Sinai, Moisés serviu de intermediário entre Deus e o homem, quando o Senhor deu a lei ao povo. A lei foi dada por Moisés. Deus deu a lei através de Moisés, os 10 mandamentos, e depois outras leis também. Por intermédio dele foi instituído o sistema levítico. Em termos de obra realizada, ele foi um dos mais impressionantes homens dos anais da história hebraica. Então, Deus usa ele para
nação. Tira esse povo do Egito para levar para a terra prometida. E estabelece leis para esse povo se relacionar com Deus, para se relacionar entre si, os próximos, e se relacionar com outras nações. Faz tudo isso, gente, uma coisa maravilhosa. Estabelece o sistema levítico. Olha, vocês vão se dividir em 12 tribos, mas uma das tribos não é para trabalhar e circular, é para servir ao Senhor. E vocês vão abastecer a tribo de Levi. Dentro da tribo de Levi vai ter as pessoas que vão trabalhar no templo, principalmente os sacerdotes e o sumo sacerdote. Então Deus institui tudo isso. Institui também através de Moisés o tabernáculo, que significava a presença de Deus entre o povo, que posteriormente esse tabernáculo foi transformado em templo e que tem até hoje lá em Israel. Então são essas coisas que Deus começa a implementar através de Moisés, criando uma nação para ser a sua representante aqui na terra. Continuando, sua contraparte no Novo Testamento é nada menos do que o Senhor Jesus Cristo. Como Salvador do mundo, Ele livra o povo de Deus da escravidão do pecado e da mão opressora de Satanás. Ele é o mediador entre Deus e o homem, está lá em 1 Timóteo 2,5. E como mediador de uma nova aliança, inaugurou o sistema neotestamentário da graça. Com Moisés veio a lei, com Jesus veio a graça. Os cristãos hebreus, aos quais o escritor se dirige, enfrentavam tempos de perseguição. Visto que não havia diferença considerável entre judaísmo e cristianismo, na mente desses cristãos, eram tentados a passar da religião cristã proscrita à judaica, que gozava de exigência legal, a fim de escapar ao que de outra sorte seria uma inevitável perseguição. Então, veja bem, esse povo que havia se convertido pensou assim: mas é tudo igual. Mas o Império Romano não está perseguindo os judeus que aderiram ao judaísmo, está perseguindo os cristãos. Então vamos voltar para o judaísmo, que é tudo igual. E o autor está dizendo: não é tudo igual. Presta atenção no que vocês estão fazendo. No capítulo 3 da carta, o escritor demonstra que, muito embora houvesse certas fortes semelhanças entre Cristo e Moisés, voltar-se de Cristo para Moisés nessa época da perseguição seria um erro tão desastroso como aquele que Israel cometeu em Cades Barneia, quando, em incredulidade, o povo se rebelou contra Moisés. O escritor aproveita essa história, conhece a história e fala assim: olha o que vocês estão fazendo. Lembra? Vocês estão voltando para a lei de Moisés. Moisés era herói nacional. Mas lembra que os nossos pais, os nossos antepassados lá no deserto se rebelaram contra Moisés? Que foi o homem que Deus escolheu para dirigir vocês, para constituir vocês como nação, para trazer a palavra de Deus para vocês. Vocês se rebelaram. E sabe o que aconteceu? Olha lá, milhares morreram. Olha o que vocês estão fazendo agora. Lá vocês rejeitaram Moisés, aqui vocês estão rejeitando a Jesus. Então ele leva o povo a refletir sobre isso. Não cometam o mesmo erro. A provisão aqui, gente. O tema da primeira parte desse capítulo é: a provisão de Cristo é superior a Moisés. Quando a gente lê a história de Moisés, nós vemos que Deus usou Moisés como líder para trazer provisão ao povo. Quando Moisés sai de cena, quem que entra em cena? Josué. E Josué, que foi usado por Deus, não está agora mais como um provedor, mas como um guerreiro nacional para conquistar os povos vizinhos, os inimigos, para estabelecer o povo ali na terra prometida. Mas o Moisés era provedor. Quando o povo lá: Moisés, nós precisamos disso. Moisés chegava para Deus, Deus respondia. Moisés, nós queríamos isso. Deus dava. Então Moisés é uma espécie de provedor. E Deus mostra que Jesus também foi o nosso provedor. Que através de Moisés o povo foi
provido por tudo aquilo que ele precisava. E através de Jesus, Deus proveu para nós tudo aquilo que nós necessitamos no que diz respeito à vida e muito mais na salvação. Certo? Então, nessa questão da provisão de Deus, mostrando que a provisão de Deus por Jesus é superior a Moisés, nos primeiros 6 versículos, aí na página 16, o autor vai mostrar a fidelidade de Deus. Deus é fiel. Né? Mas não é, né, Maurício? A fidelidade de Deus. A palavra-chave dessa passagem é fiel. Moisés era fiel em toda a sua casa, como Jesus o era na sua casa também. As Escrituras revelam com clareza a fidelidade de Deus no contexto do fracasso humano. Deus sempre tem sido fiel ao seu povo. Deus foi fiel ao seu povo no Antigo Testamento, enviando-lhe Moisés. Ele foi fiel no Novo Testamento ao enviar Jesus. Vamos ler esses 6 primeiros versículos, Hebreus 3, de 1 a 6. Coloca na tela aí. Vamos ver as imagens. Hebreus 3, de 1 a 6. Olha o que o autor de Hebreus nos diz nesses 6 primeiros versículos, mostrando a fidelidade de Deus para com nós. Hebreus 3, de 1 a 6. Olha lá. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial. Olha, está dizendo assim para aqueles hebreus, para aqueles judeus que largaram o cristianismo e voltaram. Vocês são irmãos, vocês são santos e vocês são participantes da vocação celestial. Considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Gente, Moisés não era sumo sacerdote. Ele era da linhagem sacerdotal. O sacerdote foi o irmão dele, Arão. Tá? E agora o autor de Hebreus fala, para considerar Jesus é o apóstolo e é também o nosso sumo sacerdote. Versículo 2. Sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Olha, começa a comparação. Jesus foi fiel em tudo aquilo que Deus lhe ordenou, que Deus lhe deixou como trabalho. Assim como Moisés também foi fiel no que Deus tinha lhe proposto. Então ele começa a mostrar, ó, tanto Jesus como Moisés foram fiéis. Versículo 3. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Ele fala, porém Jesus tem maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Ó, quanto maior honra do que a casa tem aquele do que edificou. Ele está dizendo, olha, o que tem mais honra, a casa ou quem edificou a casa? Quem edificou a casa, ele está dizendo, da mesma forma, Jesus tem mais honra do que Moisés. 5. 4, né? Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Deus é o construtor absoluto, é o Senhor, é o Criador do mundo. 5. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que haviam de anunciar. Versículo 6. Mas Cristo como filho. Olha lá, ele está dizendo, Moisés foi fiel em tudo, homem exemplar, merece a nossa consideração, mas ele é quem? Servo. Jesus é filho. Quem tem mais autoridade numa casa? Os empregados do dono da casa ou o filho do dono da casa? O filho. E isso que está mostrando, olha, Moisés era servo, Jesus é filho. Ó, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Ele está dizendo, olha, o que ele está mostrando? A casa que foi edificada com Moisés naquela época, como servo, era a nação de Israel. Ele está dizendo, a casa agora somos nós. Não é só Israel.
segundo parágrafo aí, ó. Quanto a isso, Moisés e Cristo são semelhantes. No quê? Na sua fidelidade. Né? Ambos são expressões da fidelidade de Deus. Ambos foram fiéis em cumprir a vontade de Deus. Então, tanto Moisés como Jesus refletem a fidelidade de Deus em relação a Israel, em relação a nós. Tanto Moisés como Jesus demonstram também a fidelidade para com Deus, foram fiéis daquilo que Deus propôs. Aí continua, outro ponto de comparação entre Cristo e Moisés é que ambos foram sumos sacerdotes de Deus. Mas espera aí, pastor, o senhor acabou de falar que Moisés não era sacerdote, certo? E agora está dizendo aqui como sumo sacerdote, exercia a função, ele não era sumo sacerdote. O sacerdote era Arão, perdão, né? Mas ele era da linhagem sacerdotal. Continua. A função do sumo sacerdote é a de um construtor de pontes, cobrir o vão que existe entre Deus e o homem. Ele é o mediador. Uma estreita analogia na cultura atual é a de um advogado. Sua missão é interceder perante o juiz a favor do seu constituinte. Moisés funcionou como? Não era, tá, gente? Como sacerdote quando apelou por Deus a favor de Israel no Monte Sinai, lá no capítulo 32, versículos 11 a 14. Vamos ver esse texto? Êxodo 32, do 11 ao 14, para a gente entender bem essa parte. Põe na tela. Êxodo 32, do 11 ao 14. Então, ele exerceu ali uma função como de um sumo sacerdote, embora ele não foi escolhido para isso, né? Mas olha o que diz aqui, ó. Êxodo 32, do 11 ao 14. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes, para destruí-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te desse mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei à vossa descendência toda essa terra de que tenho falado, para que então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Moisés aí funcionou como sumo sacerdote, intercedendo a Deus pelo povo. Deus estava passado com aquele povo, realizando tantos milagres, tantas coisas, e aquele povo sempre pisando na bola com Deus, sempre murmurando, sempre reclamando. Quando a gente lê isso, não nos causa uma agonia, fala: meu Deus, que povo, né? Bárbaro, rebelde. E às vezes a gente comete coisa parecida. Tanta coisa que Deus faz para a gente abandona Deus por poucas coisas. Ó, lembra? Deus abrindo o mar vermelho, Deus mandando coisa e o povo: Moisés, seria bom que nós ficássemos lá no Egito. O que eles estavam fazendo no Egito? Sendo escravos, trabalhando sem ganhar nada, sendo chicoteados pelos feitores e reclamando: Senhor, pede socorro. Quando Deus vai, socorre e realiza milagres. A culpa é tua, Senhor. A gente queria ficar no Egito. Quantas vezes a gente faz isso? O povo queria trocar os milagres de Deus, a presença de Deus, pela escravidão no Egito. A gente troca Deus, né, por academia, por passeio. E Deus não fala que nada disso é pecado, tá, gente? Tudo isso tem um lugar e a gente pode fazer. Mas a gente troca, né? Pelo nosso conforto. Tanta coisa, né? Tá. Agora Moisés vai e intercede a Deus por esse povo. Moisés sabe colocar as palavras. Veja que Deus não se acha ofendido. Ele fala: Deus, presta atenção no que você está fazendo. Se o Senhor destruir esse povo, o que os outros povos
dizer que o Senhor tirou eles do Egito, mas o Senhor não teve poder para mantê-los aqui no deserto. Senhor, lembra da promessa que o Senhor fez a Abraão, a Jacó, a Isaac, a teu povo. Deus nos dá liberdade de chegar diante dele, né? E lembrar das promessas que ele fez para nós e por nós. Lembrar do amor que ele tem por nós. Deus não se acha ofendido por isso. Mas isso é fruto de intimidade que a gente deve conquistar com ele. Continuando aqui. Então Moisés esteve na montanha durante 40 dias e 40 noites. O povo pensou que ele houvesse morrido. Lembra que Jesus jejuou, ficou lá no deserto 40 dias e 40 noites? Por isso insistiram com Arão a que lhes fizesse um bezerro de ouro que eles adoraram e proclamaram como sendo o Deus que os levaria de volta à terra do Egito. Moisés vai para lá, já divertido, eu vou lá e fica lá. Depois o povo acha, Moisés acho que morreu, acho que Deus, né, não tem mais poder, abandonou a gente. Moisés, faz um bezerro de ouro que a gente vai adorar como Deus, para ele nos levar de volta para o Egito, que queria voltar para o pecado, gente, para a terra da escravidão. Em sua ira, Deus desejou matá-los, porém Moisés intercedeu a favor do povo. Deus ouviu o apelo e Israel foi poupado. Este é o presente ministério de Jesus diante de Deus a favor de todos os crentes. Está lá em Hebreus 7:25. Como homem, Cristo esteve sujeito às mesmas tentações que todos nós sofremos. Por isso ele está altamente qualificado para interceder por nós. Ele é um mediador capaz de sentir o que os outros sentem. Por quê? Porque ele viveu aqui como homem. Conquanto os papéis e as realizações de Moisés e Cristo sejam semelhantes, há, porém, algumas diferenças perceptíveis, como veremos no gráfico a seguir. Olha aí o gráfico da página 17. Enquanto vocês dão uma olhada nesse gráfico, vocês serão aí adocicados, né? Então nós temos aí, ó, nesse gráfico, do lado esquerdo, na coluna esquerda, Cristo. No meio nós temos o texto e da parte direita, Moisés. Tá? Viram aí? Página 17. Todo mundo ligado? Tá? Então, esses versículos a gente já leu, né? Capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6, certo? Então, ele mostrando a diferença entre Cristo e Moisés. Embora tivesse semelhanças no ministério deles, há também diferenças perceptíveis e que são fundamentais para a nossa compreensão da superioridade de Jesus em relação a Moisés. Tá? Então, Cristo estabeleceu a casa, Moisés só parte da casa, versículo 3. No versículo 4, Cristo é Deus, Moisés conhecia Deus. Olha a diferença. No versículo 5, Cristo é filho de Deus, Moisés é apenas o servo de Deus. Resumindo, Cristo trouxe-nos para o descanso eterno de Deus, Hebreus 4:10. Moisés trouxe o povo até a fonte do descanso temporal de Deus. Aí está fonte, mas é fonte, né? Fonte do descanso temporal, só por um tempo. Certo? Agora Jesus para o nosso descanso eterno, quando formos para a glória com Deus. Aqui o escritor não está usando a palavra casa com referência ao edifício feito por pedras, mas a família de Deus, o corpo de Cristo. Moisés era parte da casa de Deus como servo, então ele fazia parte da casa, mas não era da família, ele era servo. Cristo governa a casa de Deus como filho, então por isso Cristo é superior a Moisés. Em resumo, podemos ver que Deus sempre foi
foi fiel ao seu povo. Moisés foi a expressão dessa fidelidade no Antigo Testamento. Jesus Cristo, expressão semelhante no Novo Testamento. Jesus, porém, é superior a Moisés, pois quando Deus expressou sua fidelidade no Antigo Testamento, fê-lo na pessoa de seu servo, ao passo que no Novo Testamento ele o fez na pessoa de seu filho. Então, o que o autor está querendo dizer, eu vou colocar aqui uma figura de linguagem para vocês entenderem que, embora seja até pequena, minúscula para isso, mas para vocês entenderem uma coisa. Vocês têm direito a pegar uma nota de 200 ou uma nota de R$2. Qual é a superior? A de 200 ou a de R$2? A de 200. E você não vai fazer sacrifício nenhum. O peso das duas notas é iguais. Agora, o valor é diferente. Mas você pode dizer, mas eu não preciso da de 200. Eu só preciso da de 2. Não tem problema, pega 200, usa 2 e é só botar lá. Agora, se você pegar só o 2 e precisar, não tem, já era. É mais ou menos isso, de uma forma minúscula. Para que você vai voltar para Moisés, se você pode ficar com Jesus, que é superior? Moisés era um homem falho, Jesus não falhou. Moisés era o servo, Jesus é o Filho do próprio Deus. Então, o autor está comparando. Vocês estão largando mão do melhor, do superior, por uma coisa temporária, por uma coisa inferior. E agora ele fala, lembra? Lá no passado, os pais de vocês se rebelaram contra Moisés também. E olha o que aconteceu. Olha o que vocês estão fazendo, se rebelando contra Jesus, que é superior a Moisés. O castigo pode ser maior. Pastor, isso aí me lembra a Igreja Católica, né? Que adora as imagens. Então, eles deixam Jesus do lado e para adorar. Então, na realidade, eles não falam que deixam Jesus, né? Sim. Eles falam que continuando, eles dizem que continua, eles adoram a Jesus, mas apenas veneram a imagem. Mas o problema disso é que a Bíblia condena a veneração à imagem. Eles esquecem disso. Mas é uma boa colocação. Para que eu vou ficar só com o quadro se eu posso ficar com a pessoa que representa o quadro? Quando eu era católica, eu não gostava disso, não. Mas assim, por quê? Porque se eu tenho que confessar, por exemplo, eu batia de frente com a minha mãe, porque eu tinha que confessar com o padre. Ele é pecador, ele é homem, é igual a mim. Aí, não, você tem que confessar. Uma vez eu passei mal lá, desmaiei, porque estava muita gente, estava muito calor. E era aquele cheiro de vela queimada. Aquele cheiro de vela queimada, eu ficava lá falando. Isso, vela queimada aqui, vela queimada no cemitério. Qual é a diferença dessa igreja para o cemitério? Eu pensava assim na minha infância. Essas coisas. Vamos lá, agora o autor faz uma provocação para as pessoas para quem ele escreve, no versículo 7 a 11. Põe na tela, né? Versículo 7 a 11. Vamos ler esse versículo para depois a gente trabalhar um pouquinho. Olha lá. Hebreus 3, do 7 a 11. Portanto, como diz o Espírito, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação da tentação lá no deserto. Está dizendo, está provocando eles. O Espírito está falando no coração de vocês. Não endureça o coração como os nossos antepassados endureceram lá na tentação no deserto. Onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Vai até 11, né? Por isso me indignei contra essa geração e disse, esses sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vai. O autor está provocando eles a respeito disso, fazendo uma advertência. Então, no versículo 7, o escritor muda a argumentação. Visto que
Jesus é superior a Moisés, voltar a Moisés nessa época de perseguição seria um erro tão trágico quanto aquele que Israel cometeu quando a nação se voltou contra Moisés em Cádiz Barneia. O incidente acha-se descrito nos capítulos 13 e 14 do livro de Números. O que morreu de gente por se rebelar. E aí ele está alertando. Olha, vocês estão cometendo um erro pior do que esse. Vocês estão lidando com a salvação de vocês. Façam isso. Aí agora a gente vai dar uma pausa, depois a gente vai aqui do versículos 12 até o 14, que vai ter uma advertência, né? Mas vamos ver agora, o autor do versículo 15 a 19, ele vai falar sobre a comunhão que foi interrompida. Duas ideias paralelas correm através dessa passagem. Que fez Israel e o que Deus fez em resposta à incredulidade do povo. Vamos lá para os versículos 15 ao 19. Vamos ler, depois a gente volta aqui na apostila, para você prestar atenção. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Porque, havendo alguns ouvido, o provocaram. Mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se dignou por 40 anos? Não foi porventura os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Olha, a dimensão que o autor está levando. Ele está falando assim, olha, vocês perceberam? Deus tirou eles do Egito. Realizou milagres no deserto. O povo experimentou tudo isso. A provisão de Deus. Mas se rebelaram. O que aconteceu? Nenhum deles entrou na terra prometida. Gente, de todos aqueles que saíram do Egito, só 2 entraram na terra prometida, Josué e Caleb. Os outros que entraram foram aqueles que nasceram durante esses 40 anos, mas nenhum daqueles entrou. E o autor está dizendo, vocês lembram disso? Vocês sabem disso? Vocês estão correndo risco também de não entrar na terra prometida, que é o descanso eterno de Deus, que é no céu. E não tem volta. Pense a respeito disso. Então, vamos ver aqui na página 18, nesse bloco, o que fez Israel e o que Deus fez em relação à incredulidade de Israel. O que fez Israel? O versículo diz assim, ouviram a voz de Deus, ouviram as instruções de Deus, tudo. E mesmo assim, o que eles fizeram? Pecaram. Não creram. Ouviram tudo que Deus falou, não creram e o resultado foi pecado. Agora, o que Deus fez? Deus foi provocado por Israel, ele foi ofendido por Israel e ele jurou vingança. A gente fala, mas esse Deus é vingativo. Na realidade, essa vingança é uma disciplina, é um castigo, como a gente faz com os nossos filhos quando desobedecem. E aí, do versículo 12 ao 14, a gente volta agora, que o autor de Hebreus vai dar uma segunda advertência. A primeira advertência está no capítulo 2, agora no capítulo 3, ele faz outra advertência. Vamos lá para o versículo 12 ao 14. Coloca na tela aqui. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. A gente precisava ler todos os dias isso aqui. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. 13. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Ele está falando, estimule uns aos outros
Aconselhe-se para não se apartar de Deus. Durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então, olha, cuidado, alerte os outros para não terem coração mau, para não terem coração infiel, para não se apartar de Deus. Então, aqui finalizando, na página 18, essa parte da apostila, a segunda advertência: não vos endureçais na incredulidade. Deus havia feito uma promessa, Israel respondeu com incredulidade. Deus proveu uma casa, uma nação, uma terra. Israel respondeu escolhendo um deserto. Gente, presta atenção nisso. Vou usar outra ilustração, mas que se torna minúscula do que está acontecendo. Imagine, alguém chega para você e entrega para você. Está aqui a chave da casa própria. Você não precisa pagar nada, é só entrar. Maravilhosa, mobiliada, bonita, né? Num lugar fantástico, com vista para o mar, supermercado perto, tudo perto. Está aqui. Aí você simplesmente fala assim: eu não quero. Eu quero morar no barraco da favela. O que você vai dizer para uma pessoa dessa? No mínimo que ela é doida. Está largando mão do que é melhor, superior, indo para o que é inferior. Basicamente o que o povo de Israel estava fazendo. Pior ainda, né? Escolheu o deserto em vez do descanso que Deus tinha provido, uma terra que manda leite e mel. Gente, olha, eles estavam lá no Egito, não era a casa deles, eles não tinham casa, não era um trabalho remunerado, eram escravizados, sendo açoitados, e agora Deus fala: vocês vão para o lugar que vocês vão plantar, vai dar do bom do melhor, e vai ser propriedade de vocês. Que não precisa pagar nada, não vai ter ninguém chicoteando vocês para trabalhar, vocês vão trabalhar para vocês ganharem. E olha, fora disso, eu vou estar abençoando com colheitas. Eu vou estar protegendo vocês dos inimigos. Vou estar protegendo vocês das enfermidades. Ah, Deus, a gente não quer isso. A gente quer voltar para o deserto e continuar sendo escravo. O autor está alertando: vocês estão fazendo a mesma coisa, numa dimensão pior. E é algo que a gente precisa pensar quando a gente se afasta de Jesus, quando a gente se afasta da igreja. Deus foi fiel. Israel respondeu com a rebelião. Cabe-nos decidir como responder a Deus. Duas avenidas se abrem à nossa frente. Podemos seguir o exemplo de Israel, respondendo com incredulidade e dissipar nossa vida no deserto da mediocridade, ou podemos seguir o exemplo de Jesus Cristo, como diz Hebreus 5:8. Na semana que vem, se Deus nos permitir, vamos trabalhar no capítulo 4 e vamos ver que Jesus é superior ao descanso que Deus proveu para o povo de Israel. Certo? Então dê uma lida no capítulo 4 na casa de vocês, leia a apostila aí na página 19, na página 20, na 21, 22, 23, até a página 24, tá, gente? Aí da página 19 até 24, para você chegar e na semana que vem tudo aqui preparado, tá bom? Pai bondoso, nós queremos agradecer por esse momento de aprendizado. Nos ajuda a colocar em prática o que temos aprendido. Nos dê um dia maravilhoso, nos traga a noite para cultuar a Ti e para receber de Ti que o Senhor tem nos oferecer. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Não esqueça que no próximo sábado, às 19 horas, somos convidados a participar da